Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula de preparação para o concurso público da Prefeitura de Xinguara. Nós estamos aí na nossa aula 17, pessoal, e hoje nós falaremos de formas e escoramentos. A norma de projetos para formas e escoramentos para a estrutura de concreto é a 15696, tá? E tem algumas outras normas complementares aí, que é a 14931 de 2004, que vai tratar da execução de estrutura de concreto, e a 12655, que é preparo, controle e ressobimento de concreto, conforme a gente pode ver aqui, tá? Detalhe, pessoal, que formas e escoramentos, eles é um assunto que permeia diversas normativas, tá? Você ouve falar de forma e escoramento na NR18, na 12655, na 14931, e eu já printei todas essas normas, todas as partes que serão relevantes para nós no que diz respeito à resolução de questões, aquilo que vai ser útil, já separei, já está tudo aqui, já organizei por questão, tá certo? E hoje nós vamos seguir daquele modelo de sempre, tá? Resolvendo questão e checando a norma, questão e norma, questão e norma. Pessoal, se você tem uma estratégia melhor de estudar norma, me explica, tá? Porque essa é a melhor que eu achei, a que eu estou usando e a gente vai ver na prova se está funcionando ou não, o método de aprendizagem, mas é o seguinte, não adianta a gente querer nada muito divertido, é sentar, pegar a letra de norma e resolver questões, fixar os conceitos importantes, tá? Não tem outro caminho, é esse aí. E hoje nós resolveremos 33 questões, tá? De forma e escoramento. Duas questõezinhas de cálculo aí para a gente se divertir um pouco, falando um pouco de raio de geração, coisa simples, tá, pessoal? Nada de assustar. E distâncias também, distâncias entre esses escoramentos, mas vocês verão que é coisa bem tranquila. Então é isso aí, pessoal. Desde já eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe um curtir, deixe um gostei para valorizar o nosso trabalho. Se você achar que eu estou falando devagar demais, você pode ir na engrenagemzinha aí no seu canto inferior direito e colocar em velocidade duas vezes. Pega uma água, se possível, toma um café, tá? Já tomei um cafezinho para estar aqui essa hora com vocês. Então, apesar do horário, a gente tá suave e vai seguir na resolução dessas questões. Então vamos lá, vamos começar. Eu já estou com o QC Concursos abertos aqui. E bora pro jogo, pessoal. Não tem muito o que pensar não, tá? Então vamos lá. A NBR 14931, Execução de Estruturas de Concreto, estabelece alguns critérios para escoramento. Leia as três sentenças abaixo e depois selecione a alternativa que contém apenas sentenças corretas. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte. Conforme a gente vai lendo, a gente já vai julgando as alternativas, tá? Se é certo ou errado e checando a norma. E aquilo que for incorreto a gente já vai cortando, eliminando aqui de baixo. Então vamos lá. O escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer sob a ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da estrutura de concreto, deformações prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar esforços não previstos no concreto. Isso aqui, pessoal, tá certinho, tá? Como a gente sabe que tá certo? A gente vem aqui na norma. Então veja bem, 14931 de 2004, o escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer sob a ação de seu próprio peso ou peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da estrutura de concreto, deformações prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar esforços não previstos no concreto. Pessoal, permita-me só fechar essa aula aqui, para não estar abrindo o documento errado. O que mais que a questão diz para a gente? A gente viu que a 1 está certinha. Então, aquelas que não têm a 1, a gente já vai cortar, porque nós sabemos que são alternativas incorretas. A gente já consegue cortar uma, lendo só a primeira. Vamos para a segunda. No projeto do escoramento devem ser consideradas a deformação e a flambagem dos materiais e as vibrações a que o escoramento está sujeito. Isso procede, pessoal? Procede sim. Está onde? Está na norma, tá? No projeto de escoramento devem ser consideradas a deformação e a flambagem dos materiais e as vibrações a que o escoramento está sujeito. Isso aqui está na 14931, tá bem? Projeto, execução de estruturas de concreto, é a 14931 de 2004. E o que diz a terceira?
Sabendo que a segunda está correta, a gente já pode cortar essa C aqui, ó, porque ela não tem a 2. E assim a gente segue. O que mais que diz? Quando de sua construção, o escoramento deve ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia e outros dispositivos apropriados a facilitar a remoção das formas de maneira a não submeter a estrutura a impactos, sobrecargas ou outros danos. É exatamente o que diz, pessoal, o parágrafo seguinte. Tá? Então, são 3 parágrafos aqui, são 3 trechos que o examinador copiou, colou e colocou como alternativa para nós na questão. Tudo bem? Questão 1 concluída. Uma vez que 1, 2 e 3 estão corretos, nosso gabarito, naturalmente, letra A. Entendido? Em relação às estruturas de concreto, conforme a norma regulamentadora 18, quer dizer que a gente já está na NR 18, a gente já está nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Como eu disse, formas e escoramentos permeiam diversas normativas. Em relação às estruturas de concreto, conforme a norma regulamentadora 18, assinale a alternativa incorreta. Estamos procurando a errada, ou seja, a gente vai cortar aquilo que estiver certo. As formas devem ser projetadas e construídas de modo a que resistam às cargas mínimas de serviço. Nós estamos em NR18 e vamos ver o que a NR18 diz aqui. 18.9, estruturas de concreto. As formas devem ser projetadas e construídas de modo que resistam às cargas máximas de serviço. Porém, a questão diz cargas mínimas de serviço. Então, nós já temos o nosso gabarito, porque vai na contramão do documento que ele cita, que é a NR18. A gente está procurando a incorreta. Porém, vamos ver as demais. Vamos conferir as demais, checar as demais. O uso de formas deslizantes deve ser supervisionado por profissional legalmente habilitado. A NR18 diz isso. Deixa eu fechar a NR18, já está printado aqui. O uso de formas deslizantes deve ser supervisionado por profissional legalmente habilitado. Isso aqui está certinho, como a gente esperava. As armações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do cimbramento. Tá certo? Tá certo. Os suportes, as armações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do cimbramento. O que diz a outra? Nenhuma das alternativas. A gente sabe que a alternativa A está incorreta, portanto, a D também está fora. E o nosso gabarito, letra A. Bem, pessoal, vamos para a questão 3. Esse é o ritmo mesmo, tá? Coisa aí de uma questão a cada 2 minutos, uma questão a cada 3 minutos, para a gente ter um tempo interessante para discutir. Se são 30 questões, é provável que a gente fique a próxima hora aí, a aula fique com 1h10, 1h15, 1h20, tá? Não quero exceder 1h30 não, porque dormir 5. Porque um vídeo muito extenso, um conteúdo dessa natureza, um conteúdo denso, dificulta um pouco a absorção. Porém, a gente faz o que pode. Vamos adiante. Formas e escoramentos para estruturas de concreto são itens importantíssimos durante a execução de uma obra. Até aqui tudo bem. O projeto e dimensionamento das estruturas provisórias de formas e escoramentos devem ser elaborados com bastante atenção para que no final o elemento estrutural de concreto tenha real eficiência calculada. A respeito dos requisitos para os projetos, em específico os projetos de escoramentos, devem. Então, o que os projetos de escoramento devem? A gente vai recorrer às normativas, tá? Para saber o que deve e o que não deve. E aqui fala, definir as cargas de apoio nas bases. Aqui nós temos essa proposição 1, esse item 1. E devemos julgá-lo, se ele é verdadeiro ou falso. O que diz a norma? A norma diz que nós devemos definir as cargas nas bases de apoio. Isso é a 15696 de 2009. Então, a 1 está certinho. Tem alguma que não tem a 1? Tem sim. Nós temos a letra C aqui, a gente já consegue cortar. A 2. Definir de forma clara o posicionamento de todos os elementos. O que diz a norma? Definir clara e exatamente o posicionamento de todos os elementos. A 2 está certinha, tem alguma que não tem a 2? A letra D a gente já consegue cortar também. E, por último, nós temos que avaliar. Apresentar detalhes como plantas, vistas, cortes de forma
cortes de forma que não fique dúvidas para a correta execução da montagem. É exatamente o que diz aqui, tá, pessoal? No tópico D, na linha D, ser detalhado com plantas, cortes, vistas e demais detalhes de tal forma que não fiquem dúvidas para a correta execução da montagem. Dessa forma, se a 3 também está correta, o nosso gabarito é letra A de Ainda Amo Vocês. A questão 4, no projeto de escoramento, utilizando madeira, devem ser consideradas apenas as deformações e a flambagem dos materiais. Nesse respeito, a gente tem um texto aqui. Esse texto, pessoal, é só uma contextualização, tá? É só para falar aí das escoras, da importância, que é uma fase, tecnologia de edificações. Então, a gente vai evitar a leitura dele para ganhar tempo, tudo bem? Vamos ver o que diz a norma sobre o escoramento utilizando madeira. Então, aqui fala que devemos considerar apenas deformação e a flambagem dos materiais. Porém, aqui diz que no projeto de escoramento devem ser consideradas a deformação e a flambagem dos materiais e as vibrações a que o escoramento estará sujeito. Então, a gente sabe que isso aqui está errado. Por quê? Porque deve considerar também, aqui fala, devem ser considerados apenas. Porém, devemos considerar deformação, flambagem dos materiais e o que mais? As vibrações, tudo bem? Devem ser considerados também as vibrações. A quinta questão. As formas e escoramentos são estruturas provisórias, geralmente de madeira, destinadas a dar suporte aos elementos de concreto até a sua solidificação. Belezinha? Com relação às formas e aos escoramentos, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, o primeiro comentário que eu quero fazer aqui há pelo menos 3 questões, nessa lista de 33 questões, que requerem um certo conhecimento empírico nosso, tá? São questões que vão requerer um certo conhecimento de obra ou de livros que falam sobre a técnica da construção civil, porque são coisas que não estão na norma, tá? Estão nos livros de execução mesmo, a experiência dos canteiros, tá bem? Por exemplo, a alternativa A, com relação às formas e aos escoramentos, assinale a alternativa incorreta. Opa, estamos procurando o quê? Alternativa incorreta. O MDP, Medium Density Particle Board, e o MDF, Medium Density Fiberboard, são painéis industrializados de madeira comumente utilizados na fabricação de formas para concreto armado. O que acontece, pessoal? O MDF ele não é utilizado para a construção de formas de concreto armado. O MDP sim. Então, aqui a gente já corta, tá? Ah, Thales, tem alguma norma que fala que o MDP é usado e o MDF não é usado? Não. MDF mal serve para guarda-roupa, tá, pessoal? Não serve sequer para guarda-roupa, então o que dizer para formas de concreto? Então a gente usa só o MDP, tá? São painéis de madeira em que a gente constrói forma. Lembrando que nós estamos procurando a incorreta, e se nós estamos procurando a incorreta, esse é o nosso gabarito. Eu não tenho de cortar a letra A, eu tenho que marcar a letra A, porque eu estou procurando a alternativa incorreta. Avançando. Ultimamente, o uso de formas metálicas e mistas tem sido difundido combinando elementos de madeira com peças metálicas, plásticos, papelão e pré-moldados. Pessoal, isso aqui procede, tá? Existe forma de papelão sim, é comum na concretagem de pilares circulares de diâmetro superior a 30, 35, tá? Você vai usar papelão como forma. Lógico que é um papelão rígido, ele certamente tem uma resina para que não absorva a água do concreto, tá? Mas existe sim. Só para não causar um estranhamento na hora de que você estiver resolvendo a sua prova e aparecer papelão lá e você dar um salto para trás e achar que de modo algum há formas de papelão. Existem sim. A confecção das formas e do escoramento deverá ser feita de maneira a haver facilidade na retirada de seus diversos elementos, mesmo
aqueles colocados entre lajes. O que diz a norma sobre isso? Veja bem, quando de sua montagem, o escoramento deve ser apoiado por hastes reguláveis, cunhas, caixas de areia e outros dispositivos apropriados para facilitar a remoção das formas e escoramentos de maneira a não submeter as estruturas a impactos, sobrecargas ou outros danos. Isso aqui está na 15696, tá? Tá certinho, procede também, pessoal. Isso aqui é uma questão mais de atualidade, isso aqui a gente já consegue encontrar uma equivalência na norma. E a letra D. As formas devem ser estanques, não permitindo a passagem de argamassa pelas frestas das tábuas ou pelos encontros das chapas de compensado. Ou seja, pessoal, tem de estar tudo fechadinho, o máximo que puder, entendido? É comum que escorra parte da nata, do cimento, parte da argamassa, no começo da concretagem, é comum. Porém, isso logo cessa, tá? Caso as frestas elas sejam limitadas a determinada abertura lá, porque caso seja centimétrica, por exemplo, conforme nós resolveremos logo adiante, nós já teremos problemas. Então isso aqui, se a gente checar a norma, a gente encontra equivalência sim. Aqui está. Sobre os requisitos para as formas, devem ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda de pasta de cimento, admitindo-se como limite o surgimento agregado miúdo na superfície do concreto. Então, pessoal, quando a pasta de cimento ela vazar por entre as aberturas das formas, o que vai acontecer é que o agregado miúdo da superfície do concreto ele vai preencher, tá bem? Porém, se essa abertura for muito grande, vai passar pelas frestas, não só a pasta de cimento, mas também o agregado miúdo, coisa que a gente não quer. Então, um gabarito aí, letra A, tudo fundamentado na norma. Entendido? Vamos avançar para a nossa sexta questão. Com relação a 14931, execução de estrutura de concreto, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, nós estamos procurando a alternativa errada. Para a remoção das formas, não é necessário considerar as condições ambientais que será submetido o concreto após a retirada. O que diz a 14931 sobre isso? 14931 diz: retirada de formas de escoramentos, generalidades. E aqui diz que devem ser considerados na remoção das formas os seguintes aspectos. E entre eles está o quê? Entre eles está condições ambientais a que será submetido o concreto após a retirada das formas e as condições de cura. Então, a letra A, ela é o nosso gabarito. Por quê? Porque diz que não é necessário. E a norma nos diz que é, de fato, necessário. Pessoal, o nosso concreto, nas primeiras idades, ele está bebê ainda, ele não amadureceu, ele não curou, tá bem? Então ele não tem, literalmente, ele não tem a maturidade para lidar com certas intempéries que ele terá quando se passarem 6 meses, por exemplo, ou os 28 dias que a gente aguarda para testar a resistência característica. Daí ele está mais suscetível a ataque, porque ele está um concreto poroso ainda, não fechou todos os poros, os cristais dos 4 componentes do cimento, o ferroaluminato bicálcico, ferroaluminato tetracálcico, os silicatos, tá? A etringita, que é o nome dos cristais, os cristais de etringita, eles não estão completamente formados ainda. Então o resultado é que se esse concreto está em um ambiente agressivo, você vai lá, retira a forma dele, ele vai ser solicitado, ele pode fissurar, ele vai estar sujeito a patologias. Então, é uma alternativa incorreta dizer que eu posso ignorar as condições em que o concreto está inserido, mesmo que seja para a retirada das formas. Aqui a gente já tem o nosso gabarito, mas vamos avançar. Em elementos de concreto protendido, é fundamental que a remoção das formas e escoramentos seja efetuada em conformidade com a programação prevista no projeto estrutural, que a norma diz que concreto protendido conforme
previsto em projeto estrutural tópico 10.2.2 da 14931. Isso aqui está certinho, está conforme a norma, então a gente corta porque queremos a incorreta. Escoramentos e formas não devem ser removidos, em nenhum caso, até que o concreto tenha adquirido resistência suficiente para evitar deformações que excedam as tolerâncias especificadas. Tem alguma coisa na norma que diz isso? Vamos checar. Se tem, eu não separei, tá, pessoal? Mas tem sim. Em nenhum caso, eu lembro dessa expressão. Caso não esteja aqui, em nenhum caso, ok. Aqui, pessoal. Escoramentos e formas não devem ser removidos em nenhum caso até que o concreto tenha adquirido resistência suficiente para suportar a carga imposta, evitar deformações, resistir a danos. Então a letra C está certinha também. A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer ao plano de desforma elaborado de acordo com o tipo de estrutura. É exatamente o que diz aqui o trecho já lido em outra questão, que devem ser evitados impactos, a remoção das escoras deve ser facilitada. E o 10.2.3 diz exatamente isso. A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer ao plano de desforma elaborado de acordo com o tipo de estrutura. Então, assim, a gente encerra a oitava aí, a sexta e vai para a sétima. Essa sétima é bem tranquilinha, tá, pessoal? Na execução de formas para estruturas de concreto, há elementos prismáticos normalmente empregados aos pares, como a figura a seguir. Elementos prismáticos que cumprem dupla finalidade, sendo uma delas para forçar o contato mínimo entre os escoramentos e as formas, e outra para facilitar posteriormente a retirada dos escoramentos. Aos elementos definidos é dado o nome de... Isso aqui, pessoal, a gente vai chamar de cunhas, tá? São essas travas que nós colocamos aqui junto ao apoio ou até mesmo junto à laje, tá? Para preencher o espaço aí e entrar justo ali. E após a concretagem, o que você vai fazer? Você vai vir com o martelo e remover isso aí, fazendo você vai tirar a parte da rosca lá, da escora, normalmente a escora telescópica, e vai remover as cunhas, assim as escoras já podem ser facilmente retiradas, tá? Isso aqui está na norma também, a gente tem referência a esse tipo de estrutura. Veja bem, quando da sua montagem, o escoramento deve ser apoiado sobre hastes reguláveis, cunhas, caixas de areia e outros dispositivos apropriados. Então a gente tem amparo sim. Vamos para a oitava. Nos processos de preparo, controle, recebimento e aceitação do cimento Portland, não cabe ao profissional responsável pela execução da obra. Aqui a gente já entra na 12655, onde a gente fala das responsabilidades de cada um dos profissionais, de 2015, e aqui eu já grifei até, tá, pessoal? E o que diz? Nos processos de preparo, controle, recebimento e aceitação do concreto, não cabe ao profissional responsável pela obra o atendimento a todos os requisitos do projeto, inclusive quanto à escolha dos materiais a serem empregados. Pessoal, quem escolhe material a ser empregado é o responsável pela execução da obra. Está aqui. Escolha do tipo de concreto, escolha dos materiais. Tem escolha dos materiais aqui em algum lugar. Escolha da modalidade, escolha do tipo de concreto, atendimento a todos os requisitos do projeto. Aqui está. Inclusive, quanto à escolha dos materiais a serem empregados, pessoal, é o seguinte. O projeto chega na obra. Porém, o responsável pela execução da obra, ele é rei lá dentro. Ele é soberano. Se ele der na telha de mudar o FCK do concreto que veio do projeto, vai ser por conta e risco dele. Ele pode mudar e ele vai se ver com o projetista, e o projetista normalmente tem responsabilidade técnica só do projeto dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai virar para o responsável pela obra e vai dizer assim: meu querido, você mude quantas vezes quiser, eu assinei pelo que está aqui. E você vai assinar pelo que você executar. Então, se algum dia isso aí der ruim e vier a perícia, eu vou mostrar o meu projeto,
falou, meu projeto foi esse, ele executou um outro projeto, isso vai ser problema seu. Então, o responsável pela execução da obra, ele tem essa autoridade, ele é soberano lá dentro, ele pode mudar se ele quiser. Ele escolhe o material, ele escolhe o procedimento de preparo, a modalidade de preparo do concreto, tá bem? Fica registrado isso aí. Então, não cabe... Pessoal, aqui a gente está procurando aquilo que não cabe ao profissional responsável pela obra. Então, essencialmente, a gente está procurando aquilo que cabe ao projetista. E é a especificação do FCK para as etapas construtivas, como retirada de cimbramento, aplicação de proteção ou manuseio de pré-moldados. Isso aqui é atribuição do projetista? É sim. Especificação de FCK para as etapas construtivas, retirada do cimbramento, aplicação de proteção, manuseio de pré-moldados. Thales, isso está onde? Está na 12655 de 2015, tá? Só checar tópico 4.2 e tópico 4.3. O que deixa a gente com gabarito letra D. A gente está procurando o que não cabe, é isso mesmo. Vamos avançar. Sobre o escoramento das formas para execução de estruturas de concreto armado in loco, o emprego de novas escoras em posições pré-estabelecidas não pode reduzir os efeitos do carregamento inicial e evitar deformações excessivas. Pessoal, pode reduzir sim, tá? Pode reduzir sim. Quem diz isso? A norma. Aqui está. A colocação de novas escoras em posições pré-estabelecidas e a retirada de elementos de um primeiro plano de escoramento podem reduzir os efeitos do carregamento inicial, do carregamento subsequente e evitar deformações excessivas. Então, pessoal, vamos pensar que é importante lembrar que essa estrutura de escoramento e as formas são materiais e eles têm um peso próprio também. Um peso próprio elevado, um peso próprio que pode chegar até 200, 300, 400 kgf por metro quadrado, é uma carga alta. 400 kgf é 4 kN, para se ter uma ideia. É 4 kN por metro quadrado, ou seja, é uma carga significativa, significativa mesmo. Então, vamos supor que você está no terceiro pavimento e você concretou a laje do segundo e as escoras ainda estão lá. Aí você já vai entrar com as escoras em cima do terceiro pavimento para bater a laje do quarto. Porém, se você tirar parte das escoras dos projetos, dos pavimentos, eu quero dizer, que já foram concretados, você vai aliviar a carga nos pavimentos inferiores. Então você evita sim deformações excessivas com novas escoras, você reestabelecer conforme o projeto e respeitando o regime de serviço de cada um dos elementos estruturais, você pode fazer esse remanejo, esse reajuste, esse reescoramento, como é tratado na própria norma. Então essa primeira, ela procede, ela não procede porque diz que não pode reduzir, enquanto pode sim. Para desforma e escoramentos remanescentes, deve-se levar em conta somente o ritmo de construção, tendo em vista o carregamento decorrente. Pessoal, é necessário levar em conta o ritmo de construção, o carregamento decorrente, tá? E deixa eu ver o que mais. Tá tudo por aqui. Os planos de desforma e escoramentos devem levar em conta materiais utilizados, associados ao ritmo da construção, o carregamento e a capacidade de suporte das lajes anteriores. Então, o que ficou faltando aqui? Ficou faltando a capacidade de suporte das lajes anteriores. Pessoal, se ele tivesse dito que deve levar em conta ritmo de construção e carregamento, estaria certo? Estaria certo. Porém, ele disse que é necessário levar em conta somente isso. Enquanto aqui nós vemos que é necessário levar em conta também a capacidade de suporte das lajes anteriores. Então, a alternativa B está fora. O escoramento metálico deve seguir somente a instrução profissional do responsável pela obra. É errado. Tem que seguir a instrução do fabricante também. Isso está nas normas. Isso está
nas normas. Tudo bem? Deixa eu ver se eu encontro o item aqui para vocês, em que fala desse trecho. É necessário levar em conta também dos fornecedores, tá, pessoal? O fornecedor, ele está entregando material na sua obra, alugado, geralmente, para você trabalhar. Ele tem que falar para você as propriedades, o modo de usar. Então, não é somente o responsável pela obra que vai instruir os usuários, quem vai usar, os operários que vão escorar as lajes, etc. Não é somente o responsável pela obra. Há também fornecedor que fornece, o fornecedor que vai oferecer, vai ofertar instruções acerca do equipamento fornecido. No projeto de escoramento devem ser consideradas deformações. Escoramento metálico deve seguir somente, isso aqui a gente já cortou. No projeto de escoramento devem ser consideradas deformações e a flambagem dos materiais e as vibrações em que esse escoramento estará sujeito. Pessoal, isso aqui mesmo é importante lembrar desses três nomes, tá? Deformação, flambagem e vibração. Deformação, flambagem e vibração. Deformação, flambagem e vibração. Faz disso um mantra, porque é um mantra dos formas e escoramentos. Quando for considerado o escoramento, quando você for dimensionar, tem de ter em mente isso: deformação, flambagem e vibrações. Por quê? Porque a concretagem vai ter um monte de gente lá em cima, a bomba, a mangueira que bombeia o concreto, ela vai estar naquele vai e vem, e o resultado disso é que cargas dinâmicas devem ser levadas em conta. Isso aqui está certinho, letra D. O projeto de escoramento devem ser considerados deformação, isso mesmo. A construção do escoramento não deve prever o uso do lastro ou piso de concreto para correção das irregularidades, uma vez que o apoio em solo garante que a estrutura não será submetida a impactos. Pessoal, quando eu tenho um solo com baixa capacidade portante, capacidade de suporte, uma tensão admissível baixa, o resultado é que talvez eu tenha de até mesmo construir um lastro ali somente para o apoio das escoras. Onde está isso? Está na norma? Está sim. Deve ser previsto, tá? Aqui não previstos no concreto. Devem ser previstos sim, pessoal. Na situação em que não, se tiver um solo que responda adequadamente às solicitações, devem ser previstos um lastro, tá? Diz na norma a 12.6, a norma de projetos de forma e escoramento prevê isso aí sim, tá bem? O resultado é que a gente corta porque diz que o solo vai garantir, e nem todo solo vai garantir esse apoio, essa capacidade de suporte. Gabarito, letra D. Vamos avançando, pessoal. Em relação às estruturas em concreto armado, o sistema de formas constituído de molde, formas, escoramento, cimbramento e apoios deve ser projetado e construído de modo a, exceto, a gente está procurando a incorreta, resistir às ações que possam ser submetidas durante a construção, como cargas das partes da estrutura permanente, serem suportados pela estrutura auxiliar, até que o concreto atinja as idades, as características estabelecidas pelo responsável pelo projeto estrutural. Isso aqui procede, faz bastante sentido, está lá na 14.931, execução de estruturas de concreto, é isso aqui mesmo. Apresentar rigidez suficiente para assegurar as tolerâncias especificadas para a estrutura e não afetar a integridade dos elementos estruturais. Tá aqui na norma também, tá, pessoal? Eu separei todos esses tópicos, pessoal. Vocês podem checar isso aqui depois, eu vou deixar esse documento, ele vai ficar disponível aí para ser consultado, tá bem? Você pode imprimir, fazer de material de estudo. São os trechos da norma que caíram aqui e que, portanto, uma vez que já caiu, tem um precedente, pode cobrar de novo e a gente precisa estar de olhos abertos quanto a isso. Então, apresentar rigidez suficiente, deve apresentar, se está correta a gente corta, porque estamos procurando a incorreta. No projeto de escoramento devem ser consideradas a deformação e a flambagem dos materiais e as vibrações em que o ancoramento estará sujeito. Isso aqui está certo? Está. Por que você cortou? Porque a gente está procurando a incorreta. A retirada de formas e escoramentos deve ser executada de modo a respeitar o comportamento da estrutura em serviço.
Isso aqui está certinho. Nós temos duas questões que tratam desse comportamento da estrutura em serviço. A gente vai olhar isso com mais detalhes mais tarde. O formato e a aparência de uma estrutura de concreto permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou a sua remoção. Contudo, a durabilidade da estrutura não é afetada pelo sistema de fórmulas utilizados. Pessoal, nós acabamos de ver que devemos considerar o ambiente na hora de retirada das formas. Ou seja, ambiente, classe de agressividade ambiental, cobrimento, fissuras, tudo isso fala de quê? De durabilidade. Está associado, sim, ao projeto de formas e escoramentos. Porém, o que essa questão fala? Que a durabilidade da estrutura não é afetada pelo sistema de formas utilizado. Essa aqui é a nossa alternativa incorreta, gabarito letra E, e a gente segue, fazendo comentário das questões e mostrando as incorreções e apontando os acertos também. O item 7.2.2 da 14931, então 7.2.2.2, aqui já está separado, só aqui. Questão 11. A execução de estruturas de concreto estabelece que o escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer sobre a ação do seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da estrutura de concreto, deformações prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar esforços não previstos no concreto. Sobre a execução e manejo correto de um sistema de escoramento, escolha a alternativa correta. Então, dessa vez sim, estamos procurando a correta, a gente vai avançar um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Agora a coisa começou a ficar mais fluida, a gente chega em umas questões que são mais tranquilas. No projeto de escoramento devem ser considerados a deformação e a flambagem dos materiais, porém devem ser desprezadas as vibrações. Nós vimos que são três palavras-chave: deformação, flambagem e vibração. Aqui está dizendo que deve ser desprezado, está errado. Por que a gente consegue avançar mais rápido, pessoal, a partir de um certo tempo? Porque nós já temos o conhecimento prévio das outras questões, das questões já resolvidas. Então a gente consegue cortar mais rápido. A análise estrutural e os dados de deformabilidade e resistência do concreto usados no planejamento para a reestruturação do escoramento devem ser fornecidos única e exclusivamente pelo responsável da obra. Pessoal, o que a norma diz sobre isso? Diz que a análise estrutural e os dados de deformabilidade e resistência de concreto usados no planejamento para a reestruturação do escoramento devem ser fornecidos pelo responsável pelo projeto estrutural ou pelo responsável pela obra, conforme acordado entre as partes. Então vai valer o que eles decidirem, mas será um dos dois, ou o projetista ou o executor. Então isso aqui não é único exclusivamente, a gente corta. A colocação de novas escoras em posições pré-estabelecidas e a retirada dos elementos de um primeiro plano de escoramento podem reduzir os efeitos do carregamento inicial, do carregamento subsequente e evitar deformações excessivas. Isso aqui a gente viu nas questões anteriores. Vimos que procede quando você tem um edifício aí de 2, 3, 4 pavimentos, ou mesmo um primeiro pavimento em uma residência, tá? Você pode fazer esse trabalho aí, retirar parte do escoramento, e isso vai sim evitar deformações excessivas, ainda que pareça contraintuitivo. Nosso gabarito, letra C. Os planos de desforma e escoramentos remanescentes devem levar em conta somente os materiais utilizados associados, sem levar em conta o ritmo da construção, tendo em vista o carregamento decorrente e sem considerar a capacidade de suporte das lajes anteriores. Pessoal, sem considerar a capacidade de suporte das lajes anteriores, pegou pesado, né? A gente tem que considerar sim. E já vimos isso em outras questões, que deve ser considerada a capacidade de suporte em lajes anteriores, assim como os materiais utilizados e o ritmo de obra, tá? Tá lá naquele tópico que fala do ritmo de obra. Qualquer carga pode ser imposta e o escoramento removido de qualquer parte da estrutura, considerando que os elementos estruturais e o novo sistema de escoramento têm resistência suficiente para suportar as ações que estarão sujeitos após 72 horas, tá, pessoal? São 72 horas que o sistema
ele vai conseguir ser autoportante. Então, isso para retirada parcial, tá? Para retirada parcial do escoramento. Aqui eu não achei o tópico que cita o horário. Na verdade, são 72 horas. Aí tem um comentário dos colegas aqui, citando o tópico da norma. Veja bem, a 14931, 7.2.2.2, e aqui eles apontam as incorreções. É um ambiente de discussão interessante. Entendido? Mas sobre esse respeito aqui, são 72 horas para começar a retirar, pelo menos 3 horas, o retirada parcial do escoramento, tá? E não 24. Além disso, não é qualquer carga que pode ser imposta e o escoramento não pode ser removido de qualquer parte da estrutura. A coisa não é bagunçada assim não é por aí. O escoramento consiste em estruturas temporárias utilizadas para a sustentação de formas para concretagem. Sobre o tema, é correto afirmar que escoras tubulares ajustáveis são utilizadas nas construções de alto pé direito? Errado, pessoal. Escoras tubulares são tubos e, como todos tubos, eles têm uma seção transversal. Eles são altamente esbeltos, é o que eu quero dizer. A gente não vai utilizar para alto pé direito porque simplesmente eles vão flambar caso você tente usá-los para alto pé direito. O que vai se usar para pé direito alto são torres de escoramento e treliças. Estruturas de madeira, nós temos em madeira e torres metálicas, torres de madeira e torres em metal. Então, aqui está dizendo que a gente usa as torres para baixa altura. Isso aqui não procede. Vigas leves são vigas constituídas de 2 perfis e executados com chapa em madeira com uma alma de aço. Pessoal, a norma não fala em perfil I, tudo bem? Não fala da constituição desses perfis, fala de uma alma de madeira, de que há vigas industrializadas com alma de madeira, tá? Portanto, nosso gabarito é a letra D, que diz o seguinte: treliças leves são constituídas de treliças e vigas de alma cheia encaixáveis. E por que a letra E está errada? Os escoramentos de madeira são constituídos de madeiras isentas de deformações com ligações realizadas exclusivamente por parafuso. Podem ser realizadas por pregos também, tá, pessoal? Eu quero mostrar algo para vocês, aproveitando que a gente começou a falar dos materiais, metálico, madeira, que são esse tópico aqui no anexo A. O anexo A fala dos materiais utilizados para os projetos de formas e escoramentos, e entre eles se tem escoras metálicas. As escoras possuem basicamente 2 tipos de regulagem: a regulagem grossa, através da colocação dos pinos nos furos do tubo do telescópio, e a regulagem fina, realizada na luva de regulagem. Tá? Tem também as torres metálicas, estruturas tubulares compostas geralmente por quadros metálicos soldados, tubos telescópicos, tubos e hastes reguláveis através de rosca, base inferior, suportes superiores para as vigas e acessório de ligação. Assim como também temos a definição de vigas metálicas. Pessoal, é importante a leitura desses conceitos mais básicos antes da prova, tá? Para que na situação de o examinador requerer eles de você, está na memória recente ali e até que passe para a memória de longo prazo. Então, só para falar aqui de algumas vigas de madeira industrializada, falar um pouco dos materiais que são utilizados aí para fazer esse cimbramento. A gente já vai para a nossa questão 13. Para o projeto e dimensionamento das estruturas provisórias de formas e escoramentos, deve ser considerado o esforço decorrente do impacto do lançamento do concreto. O cálculo deste carregamento deve prever sobrecargas adicionais no caso de alturas de lançamento em metros maiores que 20 milímetros. Se você for... Isso aqui a gente está falando de quê? De situações horizontais. Tá? Para o projeto de dimensionamento, esforço decorrente de impacto, o carregamento, sobrecargas adicionais no caso de alturas de lançamento
em milímetro. Eu vou mostrar a íntegra da norma para vocês, pessoal. Diz o seguinte: o impacto máximo a ser considerado no lançamento do concreto sobre a face horizontal, e aqui fala só face, não é isso? Decorrente do impacto. Aqui não fala sequer face, mas aqui, pessoal, sempre associar ao horizontal, porque pilares, por exemplo, você pode lançar o concreto de até 2 metros. É aconselhável que primeiro você coloque uma argamassa ali de cimento, porque para que não ocorra a segregação, você fica com todo o agregado graúdo no fundo do pilar, na base do pilar, gerando uma situação de fragilidade ali. Então, a situação de concretagem vertical, em pilares, por exemplo, você pode ter sim um valor maior que 0,20, limitado a 2,50 em caso de pilares. Passou de 2,50, você vai ter de fazer uma janelinha de concretagem ali na forma, mas quando o assunto for face horizontal, o impacto máximo a ser considerado no lançamento do concreto sobre a face horizontal, a mangueira do concreto bombeado, ele tem de estar a 20 centímetros acima do nível acabado. Mais que isso, você já vai ter de considerar cargas adicionais. E eu digo para você, se você elevar a mangueira a mais que 20 centímetros, em uma laje treliçada, por exemplo, o isopor começa a estourar. O isopor começa a estourar. Eu digo porque já vi, tá bem? Tem de ficar uma altura baixa, se você levanta muito, o EPS estoura e você tem um problemão. A gente vai avançando, pessoal, aqui. A respeito dessa perícia hipotética, julgue o item a seguir. A retirada precoce do escoramento da viga pode... Aqui a gente tem um texto associado, vamos ler. O engenheiro civil foi designado para periciar um prédio que havia apresentado fissuras em uma viga de concreto biapoiada conforme a figura precedente. Ao vistoriar o local, ele constatou que havia uma flecha excessiva na viga e que as fissuras se propagavam também para a parede da alvenaria construída acima da viga. No diário de obras, sobre a execução da peça, encontrou a informação de que o escoramento da viga fora retirado 5 dias após a concretagem. A respeito dessa perícia hipotética, julgue o item a seguir. A retirada precoce do escoramento da viga pode ter contribuído para o surgimento de fissuras. Pessoal, ele retirou com 5 dias após a concretagem, tá? 5 dias ele retirou escoras principais. Isso aqui está certo quando diz que a retirada precoce pode ter contribuído para o surgimento de fissuras. E a gente vai checar por quê? Porque nós temos alguns prazos mínimos, tá? Para você retirar as formas laterais de pilares e lajes, tá? Isso aqui vale para vigas também. Você tem 3 dias, pelo menos. Em situação de retirada parcial, permanecem as escoras, permanecem o principal das escoras, tá? 14 dias. Retirada total de laje, de viga, 21 dias. Isso para as lajes e vigas que não tenham vãos menores, que não tenham vãos maiores que 10 metros. Se você tem vãos maiores que 10 metros, aí você tem de deixar assim o concreto lá os 28 dias até que se processe o ganho de resistência para que ele seja autoportante. Vamos para a questão 15. A questão 15 trabalha o mesmo conceito que a gente respondeu agora há pouco, tá? Uma questão repetida praticamente. E vamos lá, pessoal, aqui a gente entra em um cálculozinho. Você vai ver que é bem tranquilo, já deixei preparado aqui para vocês. Então vamos lá. Deseja-se realizar o escoramento das formas para a concretagem de uma viga interna, utilizando pontaletes de eucalipto como escoras. Considere os seguintes dados do projeto. Peso total a ser suportado pela escora, que é 512 kgfm por metro. A área da seção da escora é 80 cm² e o coeficiente de rondelete é 0,4. Rondelê, vou chamar de rondelê, tá? Soa melhor, parece francês. Coeficiente de rondelê 0,4. Tensão admissível do eucalipto 50 kg força por centímetro quadrado. E o fator de segurança da tensão admissível da escora é 2,5. O espaçamento mínimo entre cada escora. Então, pessoal, de posse desses dados, como achar o espaçamento mínimo dessas escoras? Eu procedi da seguinte maneira.
Você tem aqui que o peso total, carregamento, é 512 kgfm por metro. Isso aqui são dados da questão. E o que acontece? Eu sei que tensão é força sobre área. E eu estou procurando o quê? A força, a capacidade que aquela escora em questão consegue suportar. Portanto, força é igual tensão vezes área. Porém, eu tenho o coeficiente de Rondelet e tenho ainda o fator de segurança. Por quê? Porque essa tensão é admissível, não é a tensão de projeto, não é a tensão de cálculo. Então, para que eu obtenha, a tensão que eu devo usar aqui é a tensão de cálculo. E para que eu obtenha o valor, eu vou ter que dividir pelo coeficiente de segurança e eu já vou aproveitar também aqui e multiplicar pelo coeficiente de Rondelet. Uma vez feito isso, eu posso multiplicar pela área tranquilamente. Então, a área, o Rondelet é 0,4. Eu trouxe ele para cá como 4 sobre 10. O 50 eu trouxe como quilograma-força por centímetro quadrado normal, a área é 80 centímetros quadrados. Eu fiz os meus corta-corta aí, chegou em 640 kgfm. Fazendo uma regra de 3, pessoal, pensa comigo. Se 512, isso aqui eu fiz só para facilitar, tá? Você poderia muito bem ter dividido 640 por 512, mas o que acontece? Eu fiz uma regra de 3. Se é 512 a cada metro, quanto 640 vai ser? E a gente encontra que x é igual a 1,25, que é justamente o nosso gabarito. Então, uma questão que só tem tamanho, tá, pessoal? Uma questão que só assusta. Vamos para a questão 17. Olha só, a gente já está a metade do caminho praticamente. O importante é constância, o importante é tocar para frente e vamos lá. No dimensionamento de escoramento e formas para estruturas de concreto armado, a sobrecarga de trabalho na execução dos serviços de lançamento, adensamento e acabamento do concreto em quilonewtons por metro quadrado deve ser de no mínimo... E aí, pessoal, a gente vem para a letra de norma, tá? Não tem como escapar. E aqui diz o seguinte: sobrecarga de trabalho na execução dos serviços de lançamento, adensamento e acabamento do concreto. A sobrecarga de trabalho deve ser de no mínimo 2 kN por metro quadrado, sendo que a carga estática total a ser considerada, além daquela em A, que fala do peso próprio, não pode ser inferior a 400 kN por metro quadrado. E quando fala peso próprio aqui do item A, é o peso próprio do cimbramento, das escoras e das formas. Quando essa outra carga estática, ele está falando do peso próprio do concreto, do peso próprio do aço, tudo bem? Então, pessoal, mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó. A sobrecarga de trabalho deve ser de no mínimo 2 kN por metro quadrado. Por quê? Porque aqui está falando da sobrecarga de trabalho. Gabarito, letra E. Bem, vamos avançar. As formas e escoramentos compõem o sistema estrutural cujo objetivo é dar formato adequado ao concreto fresco, até o momento em que os mesmos adquirem resistência e capacidade autoportante. Assinale verdadeiro ou falso nas alternativas abaixo relacionadas às formas e escoramentos. Pessoal, a gente já vai lendo e eliminando, tá? É assim que a gente vai proceder. Os compensados plastificados utilizados como painéis de forma apresentam uma quantidade menor de reuso quando comparado aos compensados resinados. Pessoal, compensado resinado ele é mais frágil que o compensado plastificado. O que você acha que é mais forte, um plástico ou uma resina? Apesar que ambos estão ali na natureza, no mundo dos polímeros, né? Resina e o plástico, apesar que nós podemos ter algumas resinas orgânicas, como o âmbar também, mas essa é uma outra história. Pessoal, o compensado plástico, ele é possível que seja reutilizado mais do que o resinado. Tá? Então, a gente fica que a primeira é falsa. Então, a gente elimina já aquelas que diz que a primeira é verdadeira, porque está incorreto. O sistema de forma modular misto apresenta tamanho padronizado formado por painéis não metálicos, sendo estruturada, travada e escorada por elementos metálicos. Só isso aqui está certo, tá? Então a gente já corta aquelas que diz que a letra a assertiva 2 é falsa.
O que acontece? O misto, ele é misto pelo seguinte, em cima é madeira, embaixo é metal. Então os painéis das lajes, das formas serão em madeira, aquelas peças mais longas de suporte serão em metal. Isso economiza muito dinheiro gasto em madeira. O passivo ambiental também é muito inferior, bastante. Então há vantagens, bastante vantagens no uso do aço para escoramento. Vamos para para o terceiro item. Nós já vimos, a gente conseguiu cortar, que conseguiu, vendo que esse item aqui era verdadeiro. E, analisando a terceira, as peças de rescoramento sempre devem estar posicionadas no elemento estrutural antes da retirada do escoramento principal. Então pensa, pessoal, você concretou, tem um escoramento principal, você vai tirar. Você vai tirar antes ou depois de reescorar esse elemento estrutural? Então, você vai reescorar primeiro. Então, aqui diz que antes, pode ser tirado antes, o que faz dessa alternativa falsa. E se ela é falsa, eu devo eliminar aquelas que dizem que ela é verdadeira, que é justamente a alternativa A. O que deixa com a gente já de cara, gabarito, letra C. Porém, vamos analisar a alternativa, a última proposição. A madeira do tipo compensado é o material mais utilizado para confeccionar os painéis de formas. Do tipo compensado plastificado, do tipo compensado resinado, tá? São os mais utilizados. Letra D, verdadeira. Nosso gabarito. Opa. A madeira do tipo compensado é o material mais utilizado. Isso aqui é verdadeiro. Eu disse que era verdadeiro. As peças de rescoramento sempre devem estar posicionadas no elemento estrutural antes da retirada do escoramento principal. Foi o que eu quis dizer, tá, pessoal? Foi o que eu quis dizer. Se você voltar aí, até eu dei o exemplo. Eu falei o seguinte, você tem uma peça escorada e você vai retirar o escoramento principal. Você vai retirar o escoramento principal sem antes colocar o reescoramento, foi o que eu quis dizer. Eu só me confundi aqui quanto às alternativas. Espero que vocês entendam. Eu não tenho edição, tá, pessoal? Aqui o negócio é no ao vivo mesmo. Se eu errar, eu errei. Esse vídeo vai pro ar desse jeito e eu peço a compreensão de vocês. Quanto a essa segunda, o sistema de forma modular misto apresenta tamanho padronizado formando por painéis não metálicos, isso mesmo. Pessoal, se são painéis não metálicos, é madeira, travada e escorada por elementos metálicos. Isso, embaixo. Eu me confundi com as alternativas aqui, mas o conceito que eu apresentei para vocês estava correto, tá? E aqui em cima eu disse que os compensados plásticos, eles são mais resistentes, eles podem ser reutilizados mais vezes que os compensados resinados. Pessoal, peço perdão para vocês aí, faz parte do jogo, paciência. Bora para frente. Sobre as cargas atuantes no projeto de dimensionamento das estruturas provisórias de concreto, de formas e escoramentos, é correto afirmar que as cargas consistem somente no peso próprio dos elementos da estrutura de escoramentos das formas. Está errado. E os trabalhadores que vão caminhar por sobre essa laje e a vibração, que é uma carga dinâmica, isso aí não procede. A pressão do vento não deve ser levada em consideração sobre as cargas atuantes nas formas. Deve sim. Onde está isso? Está na norma. Vamos checar as cargas. 0,6 para o vento. Pressões de vento, conforme determinações da 6123, sendo que não devem ser inferiores a 0,6 kN por metro. Devo considerar o vento sim. O impacto máximo a ser considerado é de uma altura de 1 metro. Errado, nós vimos que é de uma altura de 0,2. Os esforços horizontais aplicados nas laterais das formas de laje para efeito de cálculo de contraventamento e ou ancoragem em pontos fixos externos devem ser adotados iguais a pelo menos 50% da carga vertical aplicada nesse mesmo nível nos dois sentidos principais da laje, se não forem considerados os efeitos dinâmicos devido às bombas de concreto. Pessoal, é 5% e não 50%. Onde diz isso? Na norma. Aqui está. Esforços horizontais aplicados nas laterais devem ser adotados iguais a 5% da carga vertical. Então, se você tiver
500 kgfs de carga vertical, você vai ter 25 kgfs de carga horizontal. 500 vezes 0,05, 25 kgfs e não 50, tá? O que faz da letra D incorreta, restando para a gente só a letra E. A gente vai checar se é isso mesmo. Quando utilizadas plataformas de trabalho, devem ser consideradas sobrecarga mínima de 1,5 kN por metro quadrado. Pessoal, 1,5 kN por metro quadrado é 150 kN, 150 kg força por metro quadrado. Eu quero dizer que é justamente o que diz aqui no item K. Quando utilizadas plataformas de trabalho, devem ser consideradas a sobrecarga mínima de 1,5 kN por metro quadrado. Avançando, a gente já está na questão 20, restam só mais 13, tá, pessoal? Segura o fôlego aí, a gente vai fechar esse negócio antes das 5. Vamos mandar ver. Definem-se formas de madeira como caixas que dão o formato das estruturas de uma edificação. Nesse contexto, assinale a alternativa correta, ou seja, estamos falando de madeiras como caixas que dão formato ao concreto, etc. Estamos falando das nossas formas. Na execução dos serviços de forma, os projetos de arquitetura são dispensáveis à compatibilização. Um projeto de forma independente e dimensionado corretamente através de sistemas avançados de computador é suficiente. Pessoal, tem como eu executar uma estrutura aleatória? Evidentemente, ele precisa estar compatibilizado com a arquitetura, o que a gente já elimina a letra A. As chapas de madeira compensada para formas de concreto podem apresentar defeitos sistemáticos, tais como desvios dimensionais, número de lâminas inadequados à sua espessura, desvio no esquadro ou defeitos na superfície. Aqui está basicamente dizendo que você pode pegar um material totalmente deteriorado e sem padrão de qualidade e aplicar para a confecção de suas formas. Isso aqui não procede de modo algum. Na montagem de forma de pilar, viga e laje, os eixos principais do edifício e o nível de referência geralmente não necessitam estar transferidos e definidos no terreno. Então, pessoal, você pega o seu projeto de forma e escoramento lá e diz que a laje de cobertura do pavimento térreo tem de estar A4. A4 o quê? A4 de onde? Qual é o datum? Qual é, lá da topografia, o nível de referência? Então, preciso ter um nível de referência, sim. Toda cota, ela tem um nível de referência. Todo nível, ela tem um nível de referência. Uma faixa referencial. Isso mesmo, um nível referencial. A gente chama de datum, tá? Costuma chamar de datum. Qual é o datum? Ou seja, aquele nível a partir dos quais você vai dizer qual é o distanciamento de todos os demais. As marcações das posições do cimbramento nas formas não facilitam o processo de montagem por ser uma estrutura de suporte provisória. As marcações das posições do cimbramento nas formas não facilitam o processo de montagem por ser uma estrutura de suporte provisório. Pessoal, a gente vai deixar essa letra D em stand-by e vai checar a letra E. Para uma correta execução das formas, devem ser avaliadas a superposição dos pilares, nivelamento das lajes e das vigas, escoramento suficiente, previsão de passagem para futuras tubulações, limpeza e organização. Pessoal, quando a gente fica em dúvida entre duas alternativas, a gente vai naquela que a gente acredita ser mais correta, tá? Que é o caso da letra E aqui, por exemplo. A letra E está fazendo mais sentido que a letra D. Leiamos as duas novamente. As marcações das posições do cimbramento nas formas não facilitam o processo de montagem por ser uma estrutura de suporte provisória. Então, a gente sabe que forma de cimbramento é provisório e o que o autor está dizendo aqui é que, por vezes, marca-se nas formas, nos madeirites, a posição do cimbramento. E ele está dizendo que não facilita o processo de montagem. Se você for pensar, pessoal, facilita sim, tá? Que deixa a gente com o gabarito letra E. Para uma correta execução de formas, devem ser avaliados a superposição dos pilares, nivelamento das lajes e das vigas, escoramento suficiente, previsão de passagem para futuras tubulações, limpeza e organização. Maravilha, pessoal. A gente chega agora aqui na página 2 com mais 13 questões para resolver. 13 questões tranquilas, tá? Então vamos avançar.
Elementos como peso próprio da laje, demais componentes do pavimento, dimensão dos panos de lajes, ciclo de concretagem dos pavimentos posteriores e sobrecarga de uso e cargas permanentes, segundo a norma vigente sobre formas e escoramentos, aplicam-se a condições a serem observadas no lançamento do concreto. Então, a gente está falando de cargas, basicamente, peso próprio. A gente está falando de áreas, que são as dimensões dos planos da laje, os ciclos de concretagem, tá? Ciclo de concretagem é primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, os ciclos, tá? E isso aqui diz respeito a quê? Segundo a norma vigente sobre formas e escoramentos, aplicam-se condições a serem observadas no lançamento do concreto. Pessoal, o lançamento do concreto depende do pano da laje, do ciclo de concretagem, depende da concretagem do pavimento superior, não depende. A gente já corta a letra A. Critérios técnicos de montagem de formas. As formas, aqui está falando critérios técnicos de montagem. Se fosse critérios técnicos de dimensionamento, faria sentido, porque aqui a gente está falando de carga, etc, etc. Mas montagem não, tá, pessoal? Montagem, o projeto já está pronto. Isso aqui diz respeito essencialmente a influências sobre o projeto. Critérios técnicos de montagem de formas. Não procede. Análise das linhas neutras. Opa! As cargas não influenciam na montagem, porque o projeto já está pronto. Mas linha neutra já começa a fazer sentido falar em carga. Porém, ciclo de concretagem, o ciclo da concretagem não vai influenciar nas linhas neutras, mas deixa em stand-by. Fatores que influenciam o reescoramento. Pessoal, eu concretei a laje térrea, tá? Concretei o primeiro pavimento ali, a laje de piso do primeiro pavimento. Agora eu vou concretar a laje de piso do segundo pavimento. Esse ciclo de concretagem vai influenciar no reescoramento? Vai influenciar sim, tá? E esse é justamente o nosso gabarito. Eu tenho na norma aqui para vocês. Pessoal, tudo que eu estou falando, tudo, tá na norma, tá? Essas cargas mínimas, pressões do vento, sobrecarga de trabalho, peso próprio, tudo isso está na norma. E aqui, ó, como eu disse para vocês, fatores que influenciam os reescoramentos e ou escoramentos remanescentes. É o peso próprio, é o ciclo de concretagem, as dimensões dos panos da laje, tudo aquilo que já foi citado aqui no começo, no enunciado da questão. Então, fatores que influenciam no reescoramento é justamente o que a gente tem. Fatores que influenciam no reescoramento, a lista está perfeitinha. Vamos para a 22ª. Sobre os procedimentos e condições que devem ser obedecidos para o uso de formas em concreto armado, são cuidados que devem ser tomados na concretagem. Opa, cuidados que devem ser tomados na concretagem, eu já tenho uma lista aqui, hein? Já está no jeito. Vamos seguir. Faz-se uso de formas construídas com materiais que absorvem umidade. Absorver umidade, pessoal, a gente quer um material roubando água do nosso concreto? Não queremos. Garantir que a superfície interna das formas esteja limpa e deve garantir aberturas centimétricas na junta. Centimétricas, pessoal, vai começar a passar agregado miúdo, talvez até graúdo, tá? Não queremos aberturas centimétricas, queremos aberturas, se houver, centimétricas e que possam ser seladas pela insurgência do agregado graúdo, que a gente tem isso, tá? Que é a insurgência do agregado miúdo, aliás. Vou mostrar aqui para vocês esse termo, miúdo. Veja bem, então devem ser estanques de modo a impedir a perda da pasta de cimento, admitindo-se como limite o surgimento de agregado miúdo da superfície do concreto. Então, o limite, a abertura no máximo que ela pode permitir é que surja um pouco do agregado miúdo. Passou disso, já precisa ser consertado. Nas formas de paredes, lajes e vigas estreitas e altas, não se faz limpeza interna. Se faz sim, pessoal. A gente limpa todas as formas. A gente se certifica de que as formas estejam limpas. Evitar acúmulo de concreto para que as sobrecargas de projeto não sejam ultrapassadas. Faz sentido. Deixa em stand-by e vamos ler a terceira. Garantir que as tubulações de bombeamento do concreto estejam adequadamente fixadas ao escoramento e ou às formas e nunca aos pilares concretados. Pessoal, o que a norma diz é que, aqui no tópico E,
As tubulações de bombeamento nunca devem ser fixadas ao escoramento ou às formas, e sim aos pilares concretados. E aqui diz que não deve fixar aos pilares concretados, o que torna a letra E incorreta e faz da D o nosso gabarito. Maravilha? Vamos avançar. Analise os termos e as condições a seguir e relacione-os adequadamente. Pessoal, aqui a gente vai fazer essa na unha mesmo, tá? Note que ele apresenta primeiro o número e depois vem o algarismo romano. Então, a gente vai colocar todos os números aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E a gente vai associar os algarismos romanos agora. Pessoal, a gente vai primeiro naquilo que a gente tem certeza. É uma estratégia que eu uso, aquilo que eu tenho certeza que está errado eu corto e vejo que o que me permite concluir. Aquilo que tiver certo eu mantenho. Então vamos lá. Cimbramento corresponde a escoramento e fixação das formas para concreto armado. Isso aqui está ok. Ancorada não é tão familiar. Estronca não é tão familiar. Contrapino não é tão familiar. Opa, pilão. Pilão já começa a fazer sentido. Fixação por meio de cordas? Não. Peça de esbarro ou escoramento com encosto destinado a impedir deslocamento. Isso não é um pilão. Peça utilizada para imprimir golpes por gravidade, força hidráulica, pneumática ou explosão. Isso aqui faz jus, tá, pessoal? O 5, ele corresponde ao nosso item 4. E, a partir disso, já dá para a gente tirar alguma coisa? 1 e 4. Olha só, essa não termina com 4, essa não termina com 4. E essa aqui não termina com 4. A gente tem uma chance de acerto de 50% agora. E vamos ver o que mais a gente consegue melhorar aí. Questões. Meu bloquinho de notas. Fixação por meio de cordas, cabos. Só vou preencher aqui para vocês, tá? E depois a gente só checa. Essas são todas as definições da 6118. O contrapino, a 4 é o que? É o contrapino. Contrapino, ele vai ser essa pequena cavilha de ferro de duas pernas que atravessa a ponta de um eixo ou parafuso para manter no lugar porcas e arruelas. Então a gente tem que a 4. Pessoal, a gente sabe que a 3 é a peça de esbarro. Então vamos checar o que a gente consegue concluir. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5 a gente tem gabarito letra B. Tá bem? Com o gabarito a gente consegue tirar as demais, uma vez que a gente checou, tá certo? Sabendo essas três, que são as que mais fazem sentido, já dava para tirar as demais. A 4 a gente fica com a 2 e o que restou agora foi a 2 que a gente fica com a 5. Se a gente vier aí checar, nós temos que o cimbramento, o escoramento e fixação das formas para concreto armado. A 2, ancorada, é a pequena cavilha de ferro de duas pernas que atravessa a ponta de um eixo do parafuso, cavilha. Peça de esbarro ou escoramento. Peça de esbarro ou escoramento com encosto destinado a impedir deslocamento. Então a 3 é a estronca, tá? Essa estronca é a nossa boa e velha escora para laje. Entendido? Questão 23 resolvida, pessoal. A gente vai avançar. Eu deixei um comentário aqui, caso você venha checar essa questão mais tarde, com essas definições ajustadinhas, tá bem? Passando para a próxima questão, sobre o sentido correto de retirada das escoras de uma viga de concreto em balanço. É correto afirmar que deve ocorrer da extremidade livre para a extremidade engastada, e eu vou mostrar por quê, pessoal. Aqui está. Vamos pensar, isso aqui é uma viga em balanço, tá? Ou uma marquise, como queira, e eu devo tirar da extremidade em balanço para a direção do apoio. Por quê? Porque essa estrutura ela foi pensada para trabalhar com momentos
negativos, tá? Com momentos negativos, ou seja, a armadura positiva ela está em cima e não abaixo. A armadura negativa está embaixo e a positiva está em cima. Por quê? Porque é um balanço. Daí, pessoal, se você tira as escoras 2 e 3, por exemplo, você vai ficar com um apoio no 1 e um apoio no 4. Isso você vai fazer da sua marquise uma estrutura biapoiada e ela não foi dimensionada para isso, ela não tem aço para isso, o que vai gerar um problemão conforme a gente vê aqui. É justamente patologias ou retiradas imprudentes, retiradas incorretas de forma, que implicaram em erros severos, tá? Alguns deles até com custo de vidas, conforme a gente pode ver aqui. Marquise cai, mata uma pessoa e deixa outra ferida. Então, a gente sempre vai tirar da extremidade em balanço para a direção do apoio. Resolveremos outra questão nesse respeito ainda, uma questão breve, tá? Mas a gente vai resolver. A respeito de escoramento de formas para estruturas de concreto armado, assinale a alternativa correta. Maravilha, estamos procurando a correta. Somente formas para estruturas de concreto aparente devem ser tratadas com desmoldantes. Vamos ver o que eu separei aqui sobre desmoldantes, pessoal. Dando um gole na água aqui. E o que a 15696 diz para a gente é o seguinte: para evitar danos aos compensados ou placas de madeiras usadas em formas, sempre aplicar desmoldante, tá? Sempre. Então não vai ser só em concreto aparente, como alguém poderia dizer. Tá? O concreto aparente, pessoal, ele vai ficar exposto, como diz, ele é aparente, então convém que se dê uma camada extra de desmoldante ali, para você ter uma textura interessante, como é o aeroporto de Confins, por exemplo, concreto aparente, lindo, lindo demais, Confins em Minas Gerais. As formas devem ser projetadas para serem utilizadas apenas uma única vez. Errado, deve haver aproveitamento. Nos pontaletes de madeira com mais de 2 metros é necessário prever travamentos horizontais e contraventamentos para evitar a flambagem. Errado, não são 2 metros, são 3 metros. Quem diz? Quem diz é o professor Botelho, do Concreto Armado Eu Te Amo. Pontaletes com mais de 3 metros de altura devem ser contraventados e a prática mostra que, na verdade, todos os pontaletes devem ser contraventados para evitar a flambagem, tá? É o que diz aí o professor Botelho. Vamos avançar. O escoramento deve ser apoiado sempre sobre o solo, independentemente da respectiva resistência. Pessoal, você vai colocar a escora da sua laje sobre um solo mole, sem fazer um pranchão ali para distribuir a carga, sem dar uma compactada, sem chance. Então isso aqui está fora, depende da respectiva resistência sim. O que deixa a gente com gabarito a letra E. As formas devem ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no projeto e ter a resistência necessária. Bastante sentido, né? Pessoal, essa aqui é outra questão que eu falei para vocês. Aqui a gente tem um balanço, tá? Esse trecho B. Deixa eu ver se consigo ampliar um pouco mais. Tá. O trecho B e o trecho A. O trecho A é uma viga biapoiada, apoio aqui, apoio aqui. E o trecho B é um balanço, você tem um engaste aqui e a outra extremidade está livre. Qual a ordem de retirada? Nós vimos que devemos retirar primeiro as extremidades em balanço e em direção de apoio. Então a gente já sabe que aqui no trecho B vai ser o quê? Vai ser retirada da escora 7 em direção ao pilar 2. Então o que a gente já consegue tirar? O que a gente já consegue concluir? Retirada das escoras a partir da extremidade do balanço em direção ao pilar 2, tá certo? Retirada das escoras a partir do pilar 2 em direção à extremidade em balanço. Errado. Essa configuração faria desse balanço uma viga biapoiada e ele não tem armadura para trabalhar como viga biapoiada. Ele tem a armadura positiva aqui em cima, tá? Então, não é na direção do balanço, o que faz com que a gente já corte a B e já corte a letra D.
Certo, agora vamos analisar o trecho A. Pessoal, convém que eu vá paulatinamente, gradativamente, progressivamente entregando a estrutura ao seu esforço predominante. No caso da viga, é flexão. No caso do balanço, vai ser um momento aí que vai estar atuando, tá certo? Vai ser uma flexão também, só que vai ser resistido pelo engaste aqui. O que a norma diz sobre esse respeito? Eu gostei bastante desse trecho. Atenção, olha o que diz aqui. Isso é, se eu encontrar, né? Diz que cada dúvidas, eu preciso encontrar aquele que está com um grifo chamado dúvidas. Caso eu não encontre, eu entro aqui. Dúvidas. Aqui, pessoal. A retirada de formas e escoramentos deve ser executada de modo a respeitar o comportamento da estrutura em serviço. No caso de dúvidas quanto ao modo de funcionamento de uma estrutura específica, o responsável técnico pela execução da obra deve obter esclarecimento sobre a sequência correta para a retirada das formas e do escoramento. Então, o que nós temos é que a retirada do escoramento ele deve obedecer os esforços preponderantes, os esforços primários da estrutura. E essa viga aqui, eu vou retirar primeiro a 3, ela já vai dar uma cedida, retira 2 e 4, tá certo? E vai entregando o elemento estrutural ao esforço vagarosamente para ele começar a trabalhar. Então aqui o que a gente vai ter? A retirada da 3, que é a central, e vai retirar em direção aos pilares, que é justamente o que nós temos no item C. Retirada da escora central 3 para as escoras em direção aos pilares 1 e 2, gabarito, letra C. Vamos avançar, pessoal. Restam só mais 6 questões, tá? A gente já está finalizando. Em relação ao escoramento e formas para estrutura de concreto, considere: devem ser projetados e dimensionados para uma deformação limite. É justamente o que a gente tem aqui. Deformação limite. Então, a deformação total ela deve ser menor ou igual que essa deformação limite, que é estabelecida por 1 milímetro mais L sobre 500. Voltando para cá, a gente vê que a 1 está certinha. Quais não tem a 1? A C e a D e a letra E. Olha só, a gente já ficou com uma chance de acerto de 50% aí. Tiro bom, hein? Somente formas para estrutura de concreto aparente devem ser tratadas com desmoldante. Errado, todos devem ser tratados com desmoldante. O escoramento deve ser apoiado sobre o solo. A 2 está errada, então já dá para tirar a letra A. Nosso gabarito, letra B. Só vamos conferir. Escoramento deve ser apoiado sobre o solo, independentemente de sua resistência. Errado, se o solo não tiver resistência, como é que você vai apoiar no solo? Geralmente o sistema mais comum é o composto de formas de madeira e escoramento metálico. Tá certinho. Certo? Gaba, letra. Opa. Eu disse que a 1 estava correta, maravilha. E eu discordei da alternativa 2, porém insisti em marcar a alternativa 2. Engano, pessoal. Pessoal, é o horário. É o horário. Vou dar desculpa do horário. Mas vocês viram que o comentário que eu fiz aqui em cima foi correto. Eu falei que o quê? Que todos devem ter desmoldantes. Todos devem ser, sempre deve ser aplicado desmoldante conforme rege a norma. Eu separei a parte do desmoldante. Eu já tinha colocado lá acima e, portanto, eu não coloquei aqui. Tá bem? Só o gabarito letra E. São as duas corretas que nós temos, a 1 e a 4. Maravilha. E agora a gente segue. Uma escora provisória de madeira articulada nos seus dois extremos tem comprimento igual a 2 metros e seção transversal quadrada com lado igual a 20 centímetros. Tudo bem. 2 metros de comprimento, seção quadrada 20 centímetros. Vamos analisar as alternativas. Em vista disso, é correto afirmar que o seu comprimento de flambagem é igual a 1. Pessoal, o comprimento de flambagem depende das condições de vínculo. Aqui falou que essa viga, essa escora,
ela está articulada nos seus dois eixos. E quando eu estou articulado nos dois eixos, que é esse caso aqui, ó, tá bem? Esse primeiro caso, esse K é o fator do comprimento de flambagem. E para as situações do elemento em compressão estar bivinculado, que é o que a gente tem aqui, os dois extremos articulados, o coeficiente K é igual a 1. E o comprimento de flambagem é o comprimento da peça vezes K. Se K é igual a 1, 1 vezes o comprimento da peça vai ser igual ao comprimento de flambagem. E o comprimento da peça é 2, não é 1, o que já faz da A uma alternativa incorreta. O raio de giração da transversal é igual a 10 centímetros. A gente não sabe, a gente não calculou. O índice de esbeltez dessa peça é inferior a 40. Isso aí a gente vai ter de ver. Não calculamos o índice de esbeltez também. Agora atenção para D e E, pessoal. O comprimento de flambagem o comprimento de flambagem é 70% do comprimento da escora, medindo eixo a eixo da articulação. Pessoal, nós acabamos de ver que o fator K para a peça é 1. Então, 1 vezes o comprimento, que é 200, é o próprio 200. E aqui está dizendo que o comprimento de flambagem é só 140, que seria 70% de 200, medindo eixo a eixo. A letra E está errada. Vamos fazer a análise da letra D. Atenção agora, hein? A razão entre o seu comprimento e o seu raio de giração é proporcional à tensão crítica de flambagem. Novamente, a razão entre o comprimento, o seu comprimento e o seu raio de giração é proporcional à tensão crítica de flambagem. Pessoal, a razão entre comprimento de flambagem, pelo menos, e raio de giração é o índice de esbeltez. Novamente, atenção no que eu estou falando, hein? A razão entre o comprimento de flambagem e o raio de giração é o índice de esbeltez do pilar ou da peça comprimida. E digo mais, beleza, então, quando ele diz aqui a razão entre o comprimento de flambagem e raio de giração, ele está falando de não outra coisa a não ser o índice de esbeltez. E o que ele está dizendo é o seguinte, o índice de esbeltez é proporcional à tensão crítica de flambagem. Pessoal, quanto maior o índice de esbeltez, maior a chance de flambar. E o que ele está falando aqui, quanto maior for o índice de esbeltez, maior a chance de flambar. Porém, se é maior a chance de flambar, a tensão crítica diminui. Porque quanto maior a chance de flambar, menor a carga crítica. Faz sentido para você? Maior a chance de flambar, menor é a carga crítica. Por quê? Porque vai flambar com menos carga. Então, está dizendo que é proporcional, porém é inversamente proporcional. Quanto maior o comprimento de flambar, quanto maior o índice de esbeltez, quanto maior o índice de esbeltez, menor será a tensão crítica de flambagem. Tá? A gente cancela a letra D e a gente precisa calcular o raio de giração transversal e o índice de esbeltez. Vocês vão ver que é bem simples. Eu já deixei separado aqui com todos os dados. Pessoal, os dados são esses. A peça é biarticulada, a escora é biarticulada, ela tem 200 centímetros de comprimento e tem um lado de 20 centímetros. Então, o que acontece? A gente vai calcular primeiro o raio de giração. Por quê? Porque a letra C é o que a gente vai mirar. O raio de giração da transversal é igual a 10 centímetros. Se eu vir aqui e calcular, raio de giração é momento de inércia sobre área. Raiz do momento de inércia sobre área. Momento de inércia retangular é BH ao cubo sobre 12. Porém, a peça ela é quadrada, então vai ficar o quê? A quarta sobre 12. E área é base vezes a altura, como A e A são uma coisa só, A ao quadrado. Substituindo os valores, I é igual a 20 na quarta, dividido para 12. O resultado aqui, o momento de inércia é 4 terços de 10 na 4, centímetros quadrados. E a área é 400 centímetros quadrados, bem tranquilo, 20 vezes 20, não tem o que errar. Agora, o raio de giração é 4 vezes 10, é a raiz do momento de inércia dividido pela área, que vai dar o quê, pessoal? Vai dar 10
é 10 sobre raiz de 3, que se a gente racionalizar, vai dar 10 raiz de 3 sobre 3, de todo modo, menor que 10. Ou seja, a gente já cortou a letra B, que restou para a gente como gabarito letra C. Mas vamos confirmar esse valor. Só a gente vir aqui, pessoal, a gente já achou o raio de geração, que é 10 raiz de 3 sobre 3. O comprimento de flambagem é quem? É K vezes L. O K a gente sabe que é 1, porque ela é bivinculada, ela é vinculada acima e abaixo. Para esse caso, o K é 1. E vezes o 200, que é o comprimento normal. Então, raio de geração é comprimento de flambagem dividido por I. Comprimento de flambagem, 200. Tá? Esses raiz de 3 aqui são manipulações, tá, pessoal? Para ficar mais fácil a álgebra aí para mim. E, fazendo a conta, a gente encontra que o raio de geração é 20 raiz de 3, ou aproximadamente 34,6 é o índice de esbeltez, não o raio de geração. O índice de esbeltez ele é de aproximadamente 35. 35 é menor que 40, conforme aponta a letra C. Gabarito, letra C. Pessoal, a gente já está fechando, bora lá. No ato da desforma de grandes marquises, é recomendável retirar primeiramente as escoras mais próximas do apoio, como forma de minimizar e evitar possíveis fissuramentos. Está errado, pessoal. Isso aqui não procede. A gente deve tirar do balanço para o apoio e jamais do apoio para o balanço. Isso aqui está errado. Questão 30. Quando se projeta e se executa o escoramento de uma forma de concreto, deve-se considerar, entre outros parâmetros, a força atuante sobre a lateral da forma durante o processo de desforma. Pessoal, não. Aqui a gente está falando de quê? De executar o escoramento. Essa força lateral, eu não encontrei amparo dela na norma. A única referência à força horizontal, força lateral, que eu encontrei aqui na 12.6, na 14931 e na 12.655, 12.655 não, 15.696, 15.696 é projetos de estrutura e escoramento. A única referência à carga horizontal ou carga lateral que eu achei foi a do vento, que é 0,6 kN por metro quadrado, e essa de 5% da carga vertical aqui, tá? Tirando isso, não tem. Então, quando a gente estiver executando, a gente não vai estar muito preocupado com força lateral, não. A gente vai focar mais nas verticais, tá? Os carregamentos transitórios previstos na 6120 para a operação de concretagem. Pessoal, 6120 é a norma de cargas acidentais. Não faz menção, e lá no próprio tópico da 12, o próprio tópico da 15696 de cargas, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, não fala nada, fala da 6123, que é sobre o vento, tá bem? Aqui está, seção de cargas. Então, cargas, peso próprio, 6123, que fala do vento, que o valor mínimo 0,6 kN por metro quadrado, quando for plataforma é 1,5, etc. Tá? A gente não tem essa referência 6120 aqui não, a gente corta também. A força normal de compressão atuante sobre o contraventamento. Pessoal, se eu pesquisar aqui contraventamento, o que eu vou achar é isso aqui, ó. Os esforços horizontais aplicados nas laterais das formas de laje para efeito de cálculo de contraventamento e ou ancoragem de pontos fixos devem ser adotados igual a 5% da carga vertical desse mesmo. Então não fala em compressão, a gente corta também a letra D. O modelo de distribuição trapezoidal de Coulomb. A gente não fala em Coulomb em momento nenhum, restou a letra C para a gente, tá? As tolerâncias dimensionais estabelecidas pela 14931 para estruturas de concreto e carga de trabalho definida para cada situação. É justamente o que a gente tem aqui na 14931, até printei para vocês, para mostrar. Tudo, pessoal, que eu resolvi aí está printado, tá? Olha só, a parte das cargas, que eu mostrei agora há pouco, está aqui também. E a gente vai seguir. 31ª, cabe ao profissional responsável pelo projeto estrutural a especificação do FCK, resistência característica do concreto à compressão a J dias de idade, para as etapas construtivas tais como a retirada de cimbramento, aplicação de proteção e manuseio de pré-moldados. Isso aqui está certinho, basta a gente ir lá na 12655 e checar as responsabilidades. J dias. Deixa eu ver, deixe-me ver.
Eu acho que eu printei isso. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Profissional responsável pelo projeto estrutural. Especificação de FCK para as etapas construtivas como retirada de cimbramento, aplicação de proteção ou manuseio de pré-moldados. Isso aí é atribuição do projetista. Conforme estabelece aqui, a gente confirma, diz que está certo. 32ª, penúltima, pessoal. A desforma, processo pelo qual são retiradas as formas de estruturas de concreto armado, atende a períodos normatizados para que o concreto atinja sua resistência característica sem provocar acidentes de trabalho na obra. Baseado nessa informação, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então, nós temos as datas e os elementos. E nós temos de associar dentro das datas os elementos. O que vai mandar a ordem que a gente vai estabelecer é baseado nos dias, tudo bem? Então a gente vai colocar aqui 28 dias, vou copiar dias para só colar. 28, 03 dias, 14 dias e a gente tem 21 dias. 21. Beleza, pessoal. Então a gente vai associar cada um com cada um aqui agora, tá? Já está terminando. E vamos seguir. Isso aqui eu deleto. Aqui, Ctrl V. Maravilha. Certo, 28 dias. O que pode ser retirado aos 28 dias? Desforma total de vigas e arcos com vãos maiores que 10 metros, tá? Você tem de esperar os 28, tem de esperar a resistência total. Pessoal, vão de 10 metros sem concreto armado é um vão considerável já, tá? 28 dias, começa com 4, ou seja, a gente já corta C e D. E 3 dias, vamos lá. 3 dias são as faces laterais de vigas e pilares, que podem ser desmoldadas. Então a gente já fica com o 1. 4, 1, vamos seguir. Faces inferiores de vigas e lajes, deixando escoras. Isso aqui é aos 14 dias, tá? Faces inferiores de vigas e lajes, só que você vai deixar escora ainda, hein? O que fica com 2. E por último, restou quem? Restou o 3 para a retirada total das escoras. Desforma total de vigas. Faces inferiores de vigas e lajes, deixando escora, restou, 21 dias. Calma, pessoal, calma. 21 dias, faces inferiores sem escoras, isso mesmo, faces inferiores sem escora, o que deixa a gente com o gabarito letra B, tá certinho? Pessoal, por último, não menos importante, mas vamos lá, a execução de estruturas de concreto estabelece alguns critérios para escoramento. Leia as 3 sentenças abaixo e depois selecione a alternativa que contenha apenas sentenças corretas. Estamos procurando as alternativas corretas. Vamos seguir. Então, vou deixar um espacinho aqui. Essa aqui, pessoal, dá para a gente ir respondendo e cortando. É o que a gente vai fazer. O escoramento deve ser planejado de modo... O escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer sobre a ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar sobre a execução da estrutura de concreto, deformações prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar esforços não previstos no concreto. No projeto de escoramento devem ser consideradas a deformação e a flambagem dos materiais e as vibrações a que o escoramento estará sujeito. Quando de sua construção, o escoramento deve ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a facilitar a remoção das formas, de maneira a não submeter as estruturas a impactos e sobrecargas. Pessoal, todas essas alternativas que eu acabei de ler para vocês, elas são íntegra de norma. Eu vou mostrar para vocês aqui cada uma delas, tá? De forma bem breve, todas as 3 estão corretas. E eis aqui as alternativas. A primeira fala de quê? Das cargas. Deve ser projetado, e ela está lá no começo também. Veja só, vou mostrar aqui no começo.
O escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer sobre a ação de seu próprio peso, etc, etc. Não sofrer a ação do seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas, do peso da estrutura e das cargas. Maravilha. Agora, o que mais que a gente tem? A gente tem aqui que no projeto do escoramento devem ser considerados a deformação e a flambagem dos materiais. Devem ser considerados a deformação e a flambagem dos materiais. É exatamente o que está aqui no segundo parágrafo. E por último, ter rigidez para assegurar o formato e as dimensões das peças da estrutura projetada. Quanto da sua construção deve ser apoiado por cunhas, caixas de areia ou dispositivos, facilitar a remoção das formas, submeter as estruturas a impactos. Na verdade, pessoal, isso está aqui acima, tá? Vou mostrar para vocês essa parte aqui agora dos impactos. É só abrir aqui a 15696 e colocar assim, impactos. Então, impacto do lançamento do concreto. Aqui está. Quando da sua montagem, escoramento deve ser apoiado sobre hastes reguláveis, de maneira a não submeter as estruturas a impactos, sobrecargas ou outros danos. Nós temos, pessoal, que essas três assertivas estão corretas, tá bem? Quando de sua construção, o escoramento deve ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia e outros dispositivos apropriados a facilitar a remoção das formas, de maneira a não submeter a impactos, sobrecargas ou outros danos. Pessoal, acabamos de resolver 33 questões, uma aula densa, tá? Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, vai estar aí no link do Dropbox. Eu vou fazer um resumão dessa norma e vou postar, assim como eu postei na NR18. Tá bem? Deixa o joinha aí para valorizar o nosso trabalho. Eu só tenho a agradecer a audiência de vocês por estar junto conosco aí nessa jornada. Compartilhe esse vídeo com quem está estudando aí também. Talvez possa ajudar. Você conhece um amigo, um engenheiro civil, alguma coisa que está mandando ver lá para o concurso de Xinguara também. Manda esse vídeo para ele, para a gente estudar junto aí e trocar figurinha, porque ele vai vir no comentário, vai mandar um e-mail e a gente vai crescer junto, tá bem? Galera, fica o meu abraço, ativa o sininho aí para quando eu postar um vídeo novo você vir direto, tá? E fiquem com Deus, boa preparação para nós e baixe o conteúdo que eu vou colocar aí na pasta, tá? Que é material de estudo. Abração, até mais, tchau, tchau.